Certo? Só vou aqui, ó, parar a transcrição. Agora sim. Tá tudo certo? Estão me vendo bem, me ouvindo? Tá compartilhando a tela Sim, para vocês? Oi, sim, Andy. Beleza. Então vamos começar a nossa aula número 15. E chegamos agora no artigo 19 e vamos falar do 19 ao 23, tá? Vai ser uma aula curta, vai ser uma aula tranquila, facinho de entender. Essa semana eu fiquei muito gripada. Aí eu estudei até onde eu consegui para trazer aqui para vocês, mas com certeza a aula tinha que ter aula, né? Não pode ficar sem. Então, vai ser do artigo 19 ao 23, certo? E o artigo 19, importante dizer que quando for pensar em categorias administrativas, está no artigo 19. Lembra que desde o começo eu falo para vocês, tenta linkar o que fala no artigo com o número do artigo, porque fica mais fácil depois para vocês lembrarem na hora de responder questões, tá? O artigo 19, então, ele vai dizer que, ó, as instituições de ensino, ou seja, o que são as instituições de ensino? Qualquer escola, qualquer local que tenha um ensino. Escolas públicas, privadas, universidades, tá? Então, todas as escolas, as instituições de diferentes níveis. O que vocês lembram o que é nível? O que é o nível da educação? A educação, ela tem níveis. Ela tem dois níveis. Ela tem a educação básica e o quê? A educação superior. Esses são os dois níveis da educação, certo? Isso daqui é questão de prova, tá? Tem questão de prova no simulado, até mesmo que eu ofereci para vocês, tem questão de prova falando quais são os níveis da educação. Aí, os níveis são da educação básica e o ensino superior. Então, entendendo aqui o artigo 19, todas as instituições de ensino, tanto da educação básica quanto da educação superior, elas classificam-se nas seguintes categorias administrativas. O que seriam categorias administrativas? É a forma como que essas instituições vão se organizar, como que essas instituições são criadas, como essas instituições são mantidas, tá? E é isso que mostra no artigo 19. Então, a gente consegue já analisar que as categorias administrativas, elas são três. São três categorias. A primeira, pública, segunda, privada e a terceira, comunitária. Então, a primeira instituição é pública. Assim entendidas, as criadas e incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. O que está querendo dizer aqui? Que, olha, a instituição que foi criada, mantida e administrada pelo poder público, ela é então uma instituição pública, tá? Se é mantida, administrada por pessoas físicas ou jurídicas do direito privado, ela é uma instituição privada. E aí, em 2019, foi criado uma terceira categoria, né? De acordo com essa lei aqui, ó, lei número 13.868. Foi criada uma terceira categoria, que é as instituições comunitárias.
E aí está escrito, né, comunitárias na forma da lei. O que vocês precisam entender aqui? Vai cair questão de concurso público. Quais são as categorias administrativas? São três: públicas, privadas e comunitárias. Antes de 2019, só tinha pública e privada. A partir de 2019, pública, privadas e comunitárias. Tá? E aí vocês podem me perguntar, mas o que, que são essas instituições comunitárias, né? Eu até coloquei aqui que eu até fui pesquisar qual é a diferença de uma instituição pública para uma instituição comunitária. A instituição comunitária, elas têm que ter um representante da comunidade como mantenedora. Além disso, não pode ter fins lucrativos, tá? Só que elas podem cobrar mensalidade. Com o valor da mensalidade que é cobrado, elas vão colocar dentro da escola. Então, elas podem cobrar a mensalidade, o valor arrecadado, elas vão comprar material, carteira, investir dentro da escola, mas não pode ter lucro, tá? Não é mantida pelo poder público. Então, essas instituições comunitárias não foram criadas, nem mantidas e nem administradas pelo poder público, porque elas são criadas por uma pessoa física, tá? Só que tem um porém aqui, nas instituições comunitárias, elas podem receber recursos do poder público, tá? Deu para entender por que veio essa terceira categoria? A gente pode até acabar pensando aqui, né, no Endcast aqui, que eu faço. É gratuito, estou ajudando a nossa comunidade da universidade. Quem tem gente que está estudando para concurso público, né? Não tem fins lucrativos. Eu só não estou recebendo o dinheiro do poder público. Mas eu sou uma pessoa física, tá? Então, acho que fica mais fácil de entender. Posso passar? Alguém tem dúvida? Se alguém quiser ir falando, pode abrir a câmera, abrir o microfone, tá? Então, lembrando, ó, categorias administrativas são três: públicas, privadas e comunitárias. Aí aqui eu fiz um esqueminha para ficar ainda mais fácil para entender, né? Então, as públicas são quem mantém e administra essas instituições públicas, o poder público, ou seja, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, né? Então, seriam as escolas municipais, estaduais, as universidades federais. Essas instituições públicas, elas são financiadas com o recurso público, são gratuitas, elas seguem diretrizes oficiais, são fiscalizadas pelo poder público. Já as instituições privadas são quem que cria essas instituições? Pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, cria e mantém, né, essas instituições. Por exemplo, escolas particulares, universidades privadas, com fins lucrativos. E aí tem o seu próprio financiamento, né? Você paga lá as mensalidades, deve seguir as normas da educação nacional e uma coisa importante que elas precisam ter autorização e avaliação do poder público. Já as instituições comunitárias são criadas através de sociedade civil, não têm fins lucrativos, mantidas por associações, fundações, cooperativas. Tem um exemplo, né? Tem diversas universidades comunitárias, escolas criadas por associações de moradores. Então, ou até mesmo aquelas universidades que disponibilizam aqueles quando a criança não paga, bolsa de estudo, né? Tem escolas que oferecem bolsa de estudo 100% para a criança que não tem dinheiro para arcar.
Aí ela entra aqui como comunitária, porque ela não tem fins lucrativos, tá? Voltadas ao atendimento da comunidade, podem receber apoio público conforme a lei, certo? E aí, aqui no parágrafo 1º, vai dizer o seguinte, que, ó, as instituições de ensino que se referem ao inciso 2 e 3, ou seja, as instituições privadas e comunitárias deste artigo, podem qualificar-se como confessionais. O que seriam essas confeccionais, né? Confessionais? Quando a instituição tem uma religião, tá? Tem um fim religioso, por exemplo, os colégios católicos, tá? E nesses colégios, eles têm que ter muito bem especificado quais são seus valores, quais são seus princípios. E além disso, continua, né? Atendidas a orientação confessional e a ideologia específica. Ou seja, tem que estar escrito de forma bem clara no seu PPP, né, na sua gestão, tem que estar lá. Quais são, tudo especificado. Qual é a religião que está seguindo, quais são os valores, os princípios, tá? Claro, tem que seguir as normas da LDB, da Constituição Federal. E, além disso, tanto os alunos quanto os responsáveis, como toda a comunidade, precisa estar ciente de todos esses pensamentos dessa escola, né? Então, tem que estar claro qual religião ela segue, quais são seus valores e seus princípios, tá? Isso, então, é qualificado como confessionais. Alguém tem alguma dúvida? Vou seguindo aqui. Aqui no parágrafo 2º, está dizendo o quê? As instituições de ensino a que se refere no inciso 2 e 3 do caput desse artigo podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. Então, voltando aqui, as instituições privadas e comunitárias, elas podem ser certificadas como filantrópicas. Volta aqui o parágrafo 1º. Aqui é qualificada como confeccionais. Oh, meu Deus, estou falando confeccionais, é confessionais. E aqui no parágrafo 2º, está dizendo que ela já é certificada, ou seja, tanto as escolas privadas como as escolas comunitárias, elas vão receber um certificado, um reconhecimento legal de que essas instituições não têm fins lucrativos, tá? Que atende objetivos sociais relevantes, como oferecer educação gratuita ou bolsa de estudo para as pessoas de baixa renda, tá? E que cumpre as regras específicas previstas na lei. Em São Paulo, tem alguma instituição comunitária? Então, que eu vi, tem bastante universidades comunitárias, tá? Eu vi exemplos de universidades comunitárias. Depois eu posso até fazer uma pesquisa, uma relação de quais são as instituições comunitárias que temos em São Paulo. Acho que é até legal. Comunitárias são online? As instituições comunitárias são todas aquelas que não têm fins lucrativos, tá? Então, isso não importa se são online ou não. É que não pode ter fins lucrativos, tá? Eu coloquei aqui, ó. Tem que ser representante de uma comunidade, como mantenedora, sem fins lucrativos, não é mantidas pelo poder público, organizada por uma pessoa privada e pode receber recursos públicos.
Eu sei que no Rio de Janeiro eu sigo uma escola que ela é uma instituição comunitária. É uma escola da educação infantil que ela sempre está fazendo, por exemplo, bingos, coisas assim, sabe, para ajudar na instituição, porque ela não tem fins lucrativos. E a maioria dos estudantes são de baixa renda, é bem legal. Eu posso até compartilhar com vocês o link do Instagram dessa escola. É uma escola filantrópica, tá? Eu acho que até o nome tá assim, a Escola Filantrópica de Niterói. Eu acho que era de Niterói. Eu vou confirmar e aí eu mando para vocês. É bem legal. E até mesmo os professores que trabalham nessa escola, eles não recebem salário, porque é um trabalho voluntário, tá? Vou seguindo aqui. Aí, deu para entender? Vou aqui, vamos lá para a primeira questão, então. Ó, de acordo com o artigo 19, as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: públicas, privadas e comunitárias. Ainda segundo o mesmo artigo, as instituições públicas e privadas podem ser qualificadas por meio de qual das alternativas a seguir? A. Confessionais. B. Pragmáticas. C. Institucionais. D. Democráticas. Ou E. Promocionais. Quem quiser pode colocar no chat a resposta. E aí, gente? As instituições públicas e privadas, elas podem ser qualificadas como confessionais, pragmáticas, institucionais, democráticas ou promocionais. Meu pai colocou C, a Islene colocou C. Acho legal voltar aqui, né, então. Vamos ver, ó. Como que essas escolas podem ser qualificadas? Ó, aqui, ó, parágrafo primeiro. Elas podem, as privadas e as comunitárias podem ser qualificadas como confessionais. Confessionais, então, é a letra A, tá bom? Ó, aqui elas podem ser certificadas, receber um reconhecimento como filantrópicas, mas elas são qualificadas como confessionais. Tá bom? Vocês colocaram institucionais, só que são instituto é todas as escolas, sabe? Todas as instituições de ensino. A gente não fala instituições de ensino, são todas as escolas, todo lugar que tem um ensino. Escolas, universidades, faculdades, tá? Vamos lá, segundo. O artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 de 96, dispõe sobre as categorias administrativas para a classificação das instituições de ensino. Acerca do que dispõe o referido artigo, assinale a alternativa incorreta. A. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional
e a ideologia específica. B. As categorias são 3: públicas, privadas e comunitárias. C. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem ser certificadas como filantrópicas, na forma da lei. E D. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como públicas, na forma da lei. A Carla colocou D. Oi, Carla. C e Oi, D. Chegou a tempo, tá no comecinho. A Andy colocou D. Opa, mudei aqui, queria ver o chat aqui. Vamos lá. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como confessionais, atendidas orientação confessional e a ideologia específica. Será que está certo, né? As categorias são 3: públicas, privadas e comunitárias. Também está correto. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem ser certificadas como filantrópicas, como na forma da lei. Correto também. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como pública. A instituição privada pode qualificar-se como pública? Só que é mais fácil, né, de ver. A instituição pública, ela só é pública se ela for criada, mantida e administrada pelo poder público. Privado é criado, mantido e administrado pelo poder público? Não. Comunitárias, ela é criada pelo poder público? Não. Ela é criada por uma pessoa física e ainda tem que ter uma pessoa da comunidade para fazer um papel de mantenedora, tá? E ela não é criada pelo poder público. Ela pode receber um valor, sim, do poder público, mas ela não é administrada pelo poder público. Então, por isso, ela não pode ser qualificada como pública. Deu para entender? Então, a correta aqui é a letra D, que está errada. Dúvidas? Não? Vou seguindo. 3. O artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se das seguintes categorias administrativas: 1. Comunitária da forma da lei. 2. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E 3. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Quais estão corretas? 1, apenas 2, 1 e 3, 2 e 3 ou 1, 2 e 3? E aí, as categorias administrativas, quais são essas? Islene colocou 1, 2 e 3, letra E. Mais alguém, gente? Vamos lá? Comunitárias, na forma da lei. Sim, comunitárias é uma categoria. Privadas, mantidas, administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado também. E 3, públicas, assim entendidas, sendo criadas, incorporadas, mantidas, administradas pelo poder público, está correto também. Então,
1, 2 e 3 são as 3 categorias administrativas. Esse artigo 19 é um artigo muito importante, que eu vi diversas perguntas referente a esse artigo, tá? Então, sabendo que são 3 categorias, que a diferença entre elas, soube disso, vocês vão conseguir responder todas as perguntas, tá? Então, vamos para o próximo artigo e iniciamos um novo título. Agora, vamos falar sobre o título 5 dos níveis e das modalidades da educação e ensino. E é isso que eu sempre falei para vocês, né? É importante saber quais são os níveis, etapas e as modalidades da educação, porque isso é muito cobrado nos concursos públicos. No título primeiro, ele vai dizer da composição dos níveis escolares. Aí no artigo 21 é algo que eu já falei desde o começo do curso, né? Quais são os níveis da nossa educação? A educação escolar compõe-se de da educação básica, que ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também a educação superior. Entenda que a educação, então, ela tem 2 níveis: educação básica e educação superior. Aqui, isso daqui são os níveis. Já a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio é chamado de etapas. Por que isso? Porque vai ter questão que vai falar assim: quais são as etapas da educação? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Essas são as etapas. Quais são os níveis da educação? Educação básica e ensino superior, tá? Simples assim. Lembrando que aqui ainda tem uma ramificação, né? Que é a creche e a pré-escola. Então, dentro da educação infantil, temos a creche e a pré-escola, tá? Fácil? Deu para entender? Carla, na última aula você estava com bastante dúvida nisso. Deu para entender? Sim, deu. Tô entendendo. Tá entendendo? Isso é algo que tem que decorar, tá? Educação Pois é, básica. não, eu tenho pensado bastante nisso para não esquecer. Você viu, né? Quantas questões que a gente resolveu falando sobre níveis e etapas, Pois é, tá? sim. Vamos seguindo, então. Posso seguir? Que o artigo 21 é apenas isso. Facinho. Vamos lá. Quarta questão. Com base no artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, assinale a alternativa correta. A educação básica é formada exclusivamente pelo ensino fundamental, sendo a educação infantil e ensino médio considerados etapas complementares. B. A educação escolar no Brasil compõe-se de 2 níveis: educação básica e educação superior, sendo a educação básica subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. C. A educação superior integra a educação básica, que é composta por educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico. D. A educação escolar no Brasil é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação de jovens e adultos, o EJA, sendo estes os 2 níveis de ensino estabelecidos. E a educação básica e a educação superior são organizadas como modalidades de ensino distintas, sem nenhuma relação entre elas. A Andy colocou B de bola.
Alguém mais quer tentar responder? A Carla também colocou B, a Lilian colocou B. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o esqueminha de novo para a gente lembrar, tá? Então, a educação. É importante fazer esse esqueminha na hora da prova, porque na prova é normal estarmos ansiosos, né? Então, se você escreve esse esqueminha no papel, fica mais fácil de responder essas questões. Que essas questões, assim, é pura pegadinha, né? Então, ó, a educação, ela tem os níveis de educação básica e educação, só vou pôr um S aqui que é de superior, tá? E aí tem as 3 etapas, que é educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, certo? Vamos lá para as alternativas agora. A educação básica, opa, estamos falando daqui. Vou pôr o laser para ficar mais fácil. Então, estamos falando aqui, ó, né, da educação básica. É formada exclusivamente pelo ensino fundamental, sendo a educação infantil e o ensino médio considerados etapas complementares? Não, né? Essa daqui está errado. Por quê? Tanto educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, elas são da educação básica e os 3 são considerados como etapas, tá? Vamos para a próxima. B. A educação escolar no Brasil compõe-se de 2 níveis. Níveis: educação básica e educação superior. Até aqui está correto. Sendo a educação básica subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito. Essa daqui, ó, está perfeita. Vamos seguir, vamos ver a próxima. A educação superior integra a educação básica? Não. A educação superior acontece depois do ensino médio, né? Então, não está integrada, não está dentro da educação básica, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico. Também não tem ensino técnico aqui, tá? Então, ó, a C está errada. Importante falar para vocês que a LDB, apesar do título estar falando sobre os níveis e modalidades de ensino, ela não vai falar uma lista de modalidades de ensino, tá? Mas eu trouxe aqui algumas modalidades de ensino. O ensino técnico é uma das modalidades de ensino, tá? E aí, daqui a pouco eu já mostro para vocês essa listinha que eu trouxe. Vamos seguindo aqui. A educação escolar no Brasil é composta por educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e a educação de jovens e adultos. Não, a educação de jovens e adultos é uma outra modalidade, tá? Não é uma etapa, é uma modalidade, sendo estes 2 níveis do ensino estabelecido. Não, tá errado, né? E o E, a educação básica e educação superior são organizadas como modalidades? Não, são organizadas como níveis, tá? Fechou? Deu para entender? Perguntas assim, nesse estilo, é o que mais tem. Vou seguindo. Vamos lá, ó. Capítulo 2 da educação básica. Aqui, a partir daqui, do capítulo 2, se você for prestar para a educação básica, eu vou prestar um concurso para trabalhar na creche, na educação infantil. Esses artigos, a partir de agora, é para vocês. Vocês têm que saber de decorado, assim. Porque quando você presta um concurso público específico, né, para uma área, então, para educação infantil, você tem que saber as leis dessa categoria.
né? Da educação básica, da educação infantil. Da educação, quer dizer, a educação básica, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Agora, aí a educação superior vai ter também, a LDB vai falar da educação superior, mas mais para frente, tá bom? É mais no final da LDB que fala sobre ensino superior. Então, ó, no artigo 22, a educação básica que tem, lembrando, né? Dentro da educação básica, tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, for prestar para todos esses, tem que saber todas as leis daqui. A educação básica tem por finalidade. Quais são as finalidades da educação básica? Aqui vocês vão lembrar muito do artigo 2. Lá no artigo 2º da LDB, nós também temos a finalidade da educação no modo geral, tá? Alguém lembra quais eram as finalidades da educação? Lá no artigo 2º que a gente estudou no comecinho do curso. Alguém? Vamos lá. Tripé da educação. Isso daqui tem que saber. Que são as 3 finalidades da educação. Pleno desenvolvimento do educando. Seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Essas são as finalidades da educação que está lá no artigo 2º. Quais são as finalidades da educação? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui no artigo 22, ele também vai falar das finalidades, mas as finalidades da educação básica. E são muito parecidos. Olha aqui. Desenvolver o educando. Opa! Pleno desenvolvimento do educando. Próximo. Assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Aqui, exercício da cidadania. E fornecer-lhe meios para progredir no trabalho. Aqui, ó, qualificação para o trabalho. Só que aqui complementa mais um pouquinho, né? Então, é progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ou seja, se você sabe o artigo 2º, quais são as finalidades da educação no modo geral, pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, o artigo 22 fica fácil. Quais são as finalidades da educação? Da educação básica? Desenvolver o educando, o exercício da cidadania e progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tá? Deu para entender? Sim ou não? Fácil? Difícil? Vou desenvolver o educando, vou desenvolver ele de uma forma plena, né? De uma forma integral, inteira, desenvolver todas as possíveis formas dele, intelectual, motora, tudo. Exercício para a cidadania, queremos um bom cidadão. Queremos um rebelde que fica quebrando tudo? Claro que não. Então, desde pequeno, já tem que ajudar aí no exercício da cidadania e progredir no trabalho, se qualificar para o trabalho. E também continuar os estudos, certo? Posso seguir, gente? Ah, eu esqueci de falar sobre as modalidades. Esqueci de falar sobre as modalidades de ensino. Passou. Ó,
Lembra que eu falei? A LDB ela não fala, não dá uma lista de quais são as modalidades de ensino. Aqui, né, no que a gente tá, ó, aqui, ó, que é o título, né? Fala sobre níveis e modalidades. Mas a gente tem algumas modalidades, ó, o EJA, que é a educação de jovens e adultos. A educação especial também se enquadra como uma modalidade. Educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação de escolas indígenas. O próprio EAD aqui, ó, é uma modalidade de ensino. E tem outras, tá? Não são só essas, não. Tem um monte de modalidade de ensino por aí. É que eu só trouxe as mais conhecidas e mais citadas, tá? Então, ó, fechou? Vou seguindo. Aqui, no parágrafo único, são os objetivos, princípios da educação básica. Quais são os objetivos da educação básica? Alfabetização plena e formação de leitores. Esses são os requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. Ou seja, se você consegue alfabetizar plenamente o aluno e o aluno se torna um leitor, quando eles falam de leitor, é aquela pessoa que gosta de ler, que tem paixão por leitura, aquela pessoa que, tô a fim de ler, pega um livro e lê, aquela pessoa que quando lê, ela consegue interpretar no que está escrito, ela sabe, ela consegue entender, interpretar, fazer relações. Isso é ter uma alfabetização plena e formar leitores, tá? E a LDB fala que esses dois objetivos são essenciais para cumprir essas três finalidades. Ou seja, se eu consigo alfabetizar plenamente, formar leitores, eu tenho um bom desenvolvimento no aluno. Eu consigo que esse aluno que tem uma alfabetização plena e formar leitores seja um bom cidadão, consiga entender seus direitos e seus deveres. Eu tendo um aluno que tenha uma alfabetização plena e é um bom leitor, ele vai também progredir no seu trabalho e vai entender a importância de estudos posteriores, vai gostar de estudar. Então, um complementa o outro. As finalidades complementam o objetivo e o objetivo complementa a finalidade, tá? Ó, finalidades, então, da educação básica: desenvolver educando, exercício da cidadania, progredir no trabalho e em estudos posteriores. O objetivo: a alfabetização plena e formar leitores. Beleza? Vamos para a questão? Dúvidas? Não? Tá fácil demais assim? Vamos lá! A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9394 de 96, estabelece no seu artigo 22 que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Tendo tais finalidades em vista, o parágrafo único do seu mesmo artigo define como objetivos princípios da educação básica. Quais são os objetivos? A. A resiliência e o compromisso cívico. B. O letramento comunicacional e a inteligência socioemocional. C. O letramento financeiro e a competência técnica. D. A alfabetização funcional e a formação moral. E E. A alfabetização plena e a formação de leitores. A Andy já colocou logo. Letra E.
A Carla também concordou com a letra E. É isso, né, gente? Tá fácil esse demais, os objetivos. Se a gente já viu as finalidades, que são, lembrando, né? Pleno desenvolvimento do educando, sua formação indispensável para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho e também nos estudos posteriores. Para isso conseguir dar certo, a gente precisa de 2 objetivos, que é o quê? A alfabetização plena e a formação de leitores. Perfeito? Vamos para o último artigo, então, ó, na aula de hoje. Falei que ia ser uma aula tranquilinha, o artigo 23. Diz o seguinte, ó, que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do progresso de aprendizagem assim o recomendar. Ou seja, eu até trouxe aqui uma explicação do que é o quê. Vamos pensar aqui. A educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ela poderá se organizar de algumas formas, tá? Lembra que a gente estudou em uns artigos anteriores que fala que a escola ela vai ter de uma forma gradual uma certa liberdade? E aí a gente consegue ver uma liberdade. A escola, a educação, né? Ela vai poder organizar daquela forma que ela acha melhor, tá? Então, ó, vamos por partes. Então, a educação básica poderá se organizar em séries anuais. Isso daqui todo mundo conhece. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, que é o comum, né? É o tradicional. Séries anuais. Primeira, segunda, terceira e assim por diante. Agora, tem instituições que podem também se organizar por períodos semestrais. Ou seja, ela pode se organizar divididas por semestre, né? Pega o ano e divide em 2. Vai ficar 6 meses. Então, divididos em semestres. Quem que divide assim em semestre muito que a gente vê? Universidades, né? As universidades elas já se dividem assim, mas estamos falando de educação básica. Nossa, a educação básica pode se dividir assim? Pode. Aqui. A instituição ela pode se dividir em semestre. Pode dividir em ciclos. O que é o ciclo? Por exemplo, tem lá um ciclo de 3 anos da alfabetização, tá? Então, tem aí o ciclo, aqui é o ciclo da alfabetização, tá? Ciclo sempre vai ser mais do que um ano. Tudo que for organizado mais do que um ano é chamado de ciclo. Pode ser organizado como alternância regular de períodos de estudo. Ou seja, a gente, desde o começo da LDB, a gente vem acompanhando cada artigo que eles falam para a educação estar sempre de acordo com a região, a cultura, né? Isso daqui é um bom exemplo. Tem locais no Brasil que os jovens eles precisam ajudar na colheita, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, eles sabem que nos meses tais a tais tem o período de colheita. A escola ela pode se organizar através desse período, porque sabe que esses jovens ajudam os pais a fazer a colheita. Então, a escola vai trabalhar de janeiro a. Dá um exemplo, gente, que eu não entendo nada de colheita, mas de janeiro a março,
E aí, pausa, fica lá uns 2 meses e volta com o período, tá? Volta ao normal as aulas. E aí tem isso, pode ter essa alternância de períodos de estudo. Ou também pode ser do tipo assim, estuda um horário, pausa para fazer a colheita, e aí depois volta para a escola. Pode fazer isso também, tá? Grupos não seriados. O que seriam grupos não seriados? Turma formada por níveis de aprendizado. Por exemplo, eu vou fazer um projeto de literatura, tá? Isso daqui tem muito na escola da minha filha, grupos não seriados. A professora vai fazer um projeto de literatura. E aí ela pega alunos do 6º, 7º e do 8º ano. Ela seleciona, né? Por quê? Esses alunos têm que ter o mesmo nível, tá? O aluno do 6º tem o mesmo nível do 8º para fazer essa atividade, entendeu? Então, eles fazem muito isso. Eles vão juntando a sala para fazer um projeto, para fazer uma atividade, e aí vão selecionando alguns alunos, tá? Isso é chamado de grupos não seriados. Também pode se organizar por idade, que isso também é comum, a gente acaba vendo, né? Sei lá, 6º ano, são crianças de 11 a 12 anos. Aí, 7º ano, 13, e aí vai assim, né? Essas divisões. E também pode ser dividido por competência. Isso daqui era muito utilizado na época do meu pai. E minha mãe falava muito disso, que antes tinha, sei lá, salas A, B, C e D. A sala A eram os mais nerds. Então, todos os mais nerds ficavam na sala A. Na sala B, é inteligente, mas nem tanto. Na sala C, ficava os mais ou menos. E a sala D, aqueles que não queriam saber nada com nada. Pode ser organizado assim até hoje. Porém, hoje, nós sabemos, né, pedagogicamente falando, não é recomendado. Não é recomendado fazer essa separação, tá? Mas que a LDB permite, tá? Deu para entender? Ficou fácil? Vou seguindo aqui, ó. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se trata de transferências entre estabelecimentos situados no país ou e também no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. O que isso está querendo dizer? Vou dar um exemplo que aconteceu na sala do meu filho. Chegou uma menina de 13 anos, veio do Japão. Ela veio para o Brasil, foi para a escola do meu filho. E aí foram reclassificar ela, que série que ela estaria, né? E aí viram que, conforme as normas gerais, enfim, ela vai para o 6º ano. E também conforme, né, o nível de ensino que ela tá. Ela foi para o 6º ano. Ela tem 13 anos. Era para ela estar no 8º ano, né? Mas ela está no 6º ano. A escola pode reclassificar? Sim. Se vê que a menina não sabe o português, né? Não teve os mesmos conhecimentos, o mesmo currículo, como veio do Japão, é bem diferente, a escola pode reclassificar. Outro exemplo aqui, mais fácil, né? Que eu falei de um exemplo de exterior, mas no próprio país. Ó, a minha filha tá numa escola muito fraca, tá? Tá numa escola muito fraca e ela tá no 7º ano numa escola muito fraca. E aí eu mudo ela de escola. E eu coloco ela numa escola muito pauleira mesmo, sabe? Muito forte, muito rígida, que conhecimento já tá muito mais avançado. E quando ela vai para essa escola muito mais avançada, ela não acompanha. Então a escola ela pode reclassificar
a minha filha que ela estava aqui no 7º ano, a escola pode falar, olha, ela vai ter que voltar para o 6º, porque ela não está acompanhando, tá? E a escola pode fazer isso? Pode. Muito difícil, porque é difícil conseguir fazer com que o pai aceite, tá? Mas a gente também já viu de aluno que, ó, seu filho tá muito avançado, vamos pular um ano. Ele tá no 6º, vamos deixar ele pro 7º, tá? E a escola pode reclassificar. Aqui na minha cidade é assim, a Carla falando. A escola pode fazer essas. Ela tem que ver o nível, né? Tá ali. A criança conseguiu, tá acompanhando, ou tá muito atrasada. Pode fazer essa reclassificação. E o segundo parágrafo, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais. Aqui peculiaridades locais, inclusive climas e economia, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nessa lei. O que está querendo dizer aqui? Que, ó, o calendário escolar, ele pode ser articulado, vamos dizer assim, mudado, por conta de peculiaridades locais. Outro exemplo aqui, que eu acho que exemplo fica mais fácil de entender, né? Morava em Salvador. Meu pai, minha mãe, a gente morava em Salvador. Em Salvador, as férias são no mês 6, em junho. Aqui em São Paulo, as férias são no mês de julho. Aqui em São Paulo, as férias são no mês de julho, porque o clima aqui é mais frio. O inverno de julho é rigoroso, então deixa as crianças em casa nas férias de julho. Lá na Bahia, as férias é em junho. Por quê? Porque tem a festa de São João, né? Então tá todo mundo curtindo a festa, a economia da cidade é boa, as questões religiosas, né? Cultura, enfim, tem tudo isso que pode fazer essa mudança. Outro exemplo aqui foi conta da Covid, né? Que teve também que mudar o calendário escolar, porque teve aí um problema do mundo todo, uma peculiaridade que aconteceu, enfim, pode fazer essas reorganizações no calendário escolar. Mas, ó, isso daqui, peguei várias questões que mudava só isso aqui, que é o quê? Sem com isso reduzir o número de horas letivas. Ou seja, você pode fazer todo esse remanejamento, mas não pode diminuir o número de horas letivas. Lembrando que são 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio, tá? Pode fazer tudo isso, mas não pode mudar isso daqui, as horas. Ó, lá, né, pode mudar até os dias. Lembra que são os 200 dias letivos? Pode ser mudado, mas não pode mudar as horas. Aqui na época da enchente também mudaram, sim, porque ocorreu um problema climático. Você pode mudar, não pode diminuir a quantidade de horas, tá certo? E aí, gente, deu para entender? Ficou fácil? Vamos lá. Então, ó, questão número 6. De acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, a organização e as finalidades da educação básica devem observar determinados critérios para garantir o desenvolvimento integral do educando e a adaptação às peculiaridades locais. Com base nas disposições dos artigos 22 e 23, assinale a alternativa correta. A.
A educação básica tem como objetivo principal a formação profissional do educando, garantindo-lhe meios para ingressar diretamente no mercado de trabalho após a conclusão dos estudos. B. O parágrafo único do artigo 22 estabelece que a alfabetização plena e a formação de leitores são condições secundárias, que podem ser dispensadas quando o educando já possui conhecimentos básicos de leitura e escrita. C. A educação básica pode adotar uma estrutura organizacional em séries anuais, ciclos ou outras modalidades, desde que haja justificativa do respectivo sistema de ensino e que a carga horária total seja reduzida conforme as necessidades. D. A reclassificação dos alunos pode ser feita somente nos casos de transferência de escolas situadas no território nacional e sempre de acordo com os critérios estabelecidos pelo sistema de ensino local. E o calendário escolar deve ajustar-se às particularidades locais, inclusive às condições climáticas e econômicas, desde que respeite o número mínimo de horas letivas previstos pela legislação. E aí, gente, A, B, C, D ou E? A Carla colocou E, a Andy também colocou E. Vamos lá. A educação básica tem como objetivo principal, ó lá, o objetivo principal, formar profissional? Esse é o objetivo da educação? Volta aqui. Qual era o objetivo da educação? Que ele pegou os dois artigos, né? O objetivo da educação, a alfabetização plena e formar leitores. Esses são os objetivos da educação. Então, ó, aqui a A está errada. Se está errada, a gente corta para não se confundir. B. O parágrafo único do artigo 22 estabelece que a alfabetização plena e a formação de leitores são condições secundárias? Não, são os objetivos da educação. Tá? Tá errado. C. A educação básica pode adotar uma estrutura organizacional em séries anuais, ciclos ou outras modalidades, desde que haja justificativa do respectivo sistema de ensino. A gente falou disso, desde que haja justificativa? Não. E ainda continua. E que a carga horária total seja reduzida, ao contrário, né? Não pode reduzir a carga horária. Então, letra C também está errada. D. A reclassificação dos alunos pode ser feita somente, ó, palavra somente, você já fala, pode estar errada. Somente nos casos de transferência em escolas situadas no território nacional? Não, né? Tem até exemplo da amiga do Lourenço que veio do Japão. Então, não. Tá errado também. Então, é a letra E. O calendário escolar deve ajustar-se às peculiaridades locais, inclusive às condições climáticas, econômicas, desde que respeite o número mínimo de horas letivas prevista na legislação. Perfeito, gente. Vamos lá para a última questão. Na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB 9394 de 96, rege no artigo 23 que a educação básica poderá organizar-se em... Como que a educação básica poderá organizar-se? Somente por grupos não seriados com base na idade ou ainda alternância regular dos períodos de estudo. B. Séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por formas diversas de organização, sempre que o interesse de processo de aprendizagem seja assim recomendar. C.
somente por séries anuais ou períodos semestrais, desde que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. E D, nenhuma opção está correta. A Andy colocou B de bola. Mais alguém vai tentar responder? A Carla também colocou B. Ó, então, como que a educação pode ser organizada? Somente, ó, somente já. A LDB não costuma usar somente. Ó, aqui, ó, duas somente. Isso aqui você já fica um alerta de possivelmente errada. Somente por grupos não seriados, com base na idade, ou ainda alternância regular dos períodos de estudo. Não, né? A gente viu que ela pode ser organizada de diversas formas, né? Tá aqui, por isso que é a letra B. Séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios. E ainda ele fala, ó, e em outros critérios. Pode ser tudo isso em outros critérios também, tá? E por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Não tá tendo uma aprendizagem? Tá indo bem dessa forma que tá organizando? Então, tudo certo, tá ótimo. Então, ó, somente por séries anuais, gente, somente já é muito difícil a LDB ter a palavra somente. E nenhuma opção tá correta, também tá errado, né? Aí você vê, ó, questão do ano passado. Se você não estuda a LDB artigo 23, você não sabe. Você vai falar assim, nossa, como vai ser organizada? Tá bom? É isso, gente. Nossa aula hoje foi tranquilinha. Parar aqui de compartilhar. Foi tranquilinha. O que vocês acharam? Deu para entender? Ó, semana que vem artigo 24 e esse vocês se prepara, tá? Artigo longo. Aquele artigo que a gente não acaba nunca. Então, que bom que adorou. A Carla já tá assim, socorro. É, artigo 24, Senhor amado. Só por Deus. Que bom, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E aí, sexta-feira que vem estamos aqui de novo, tá? Beijo e até mais. Tchau, gente. Tchau, até sexta.